poucos minutos, mas temos algumas questões que foram formuladas. Vamos então fazer aqui a segunda parte então do nosso trabalho, que é o Pinga Fogo. Sidney, como explicar e entender a reencarnação de familiares na terceira ou quarta geração? Talvez esteja querendo saber a questão dos erros que nós cometemos com aquelas pessoas que hoje estão ao nosso lado. Por que a gente continua a reencarnar junto com elas? Talvez seja isso que esteja querendo saber. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nossos cumprimentos ao nosso coral, ao regente, que nos trouxe assim momentos de alegria, de boas lembranças, e com certeza a homenageada deve estar muito feliz com essa apresentação. No livro E a Vida Continua, de André Luiz, há muitos fatos que a primeira leitura vão nos dando uma ideia, assim, talvez de injustiças, de pessoas fazendo mal e trazendo problemas para familiares. E quem se dá o trabalho de ler o livro, no final tem uma surpresa doutrinariamente agradável. Porquanto aqueles que foram lesados lá atrás, a espiritualidade dá um jeito de aproximá-los dos personagens principais do livro, para que eles possam ser compensados, passam a ter melhores situações de vida na reencarnação dentro da própria família. Não podemos nos esquecer de que nós temos uma família espiritual e há sim uma tendência de nós reencarnarmos sempre ou no mesmo país ou na mesma região, e cada vez mais a nossa família física vai se estendendo a ponto de criar mais laços e a nossa família espiritual crescendo cada vez mais. O objetivo do Cristo é que um dia, é claro que não é tão já, mas um dia toda a humanidade possa ser a mesma família, constituir a mesma família. Parece uma coisa utópica, mas muitos já mencionaram isso, trouxeram essa mensagem, e numa música de John Lennon, Imagine, ao final ele diz que tem firme convicção de que um dia o mundo será apenas uma tribo, uma família. Não haverá mais diferenças de religiões, não haverá mais distanciamento entre os homens. A reencarnação, ao contrário do que muitos imaginavam, ela não rompe os laços familiares, ao contrário, ela dá oportunidade para que nós nos reconciliemos com supostos adversários, que às vezes vêm na mesma casa. E sim, respondendo agora especificamente a pergunta, nós passamos a conviver com mesmos familiares em várias encarnações, para que possamos incorporar cada vez mais essa tendência de estender os laços familiares. Há famílias espirituais imensas, que às vezes se agrupam já num bairro ou num país, e a tendência, dentro da evolução e dos princípios que o Cristo traçou para a Terra, é exatamente essa. Agora, no começo, nós vamos ter a reencarnação na mesma casa aí de um ancestral,
um avô, um bisavô, mas lá na frente, daqui a pouco eu estou voltando também para a mesma família. Talvez eu seja filho de um futuro neto e coisas assim. Então, faz parte da lei da evolução que nós nos congracemos, que um dia, como diz John Lennon, mas o maior visionário de todos os tempos, Jesus, já falava isso, que um dia nós todos seremos irmãos. Depois que comecei a me interessar por astronomia e as coisas relacionadas ao universo, me sinto minúscula. E comecei a ter muitas dúvidas e percebi que isso abalou muito a minha fé. Como ter certeza que estamos na Terra por um motivo maior e não por um simples acaso? Na verdade, essa questão me faz lembrar uma ocasião em que Santo Agostinho, que não conseguia entender a grandiosidade de Deus, a sua origem, é claro que não teve origem, não conseguia entender o eterno, o infinito, e ele estava caminhando por uma praia, quando de repente vê um menino, uma criança, com um baldinho, retirando água do mar. E ele pergunta para aquela criança, mas o que você está fazendo? Ah, eu vou secar o mar. Mas é impossível, você com esse baldezinho pequeno aí, você jamais vai conseguir fazer isso. Diz a lenda que aquela criança naquele momento se materializa com um espírito de luz, dizendo a Santo Agostinho, olha, da mesma forma que você acha que essa suposta criança não possa secar o mar com um baldinho, você também não tem condição ainda nem de saber quais são os atributos de Deus, quanto mais explicá-lo. E quando nós nos deparamos com o universo, começamos a estudar astronomia, e notamos que a Terra é um minúsculo ponto azul em nossa galáxia, e a nossa não é a maior do universo, aquilo que os telescópios nos mostram, nos dizem que nós somos, a nossa pleiade de estrelas ainda é pequena em relação a muitas outras, então não vamos tentar entender isso por hora. Nós temos que, da mesma forma que todo efeito tem uma causa, a Terra, os sóis, as estrelas, foram criados de uma causa inteligente. Então essa causa, sem dúvida, é o nosso Criador. Não dá para a gente raciocinar muito sobre isso. Na minha juventude, quando Leopoldo Zanardi me convidava para fazer uma palestra aqui, ele pediu para falar sobre Deus. Leopoldo, é muito difícil. E a gente falava alguma coisa, mas se a gente começar a pensar demais, como Santo Agostinho estava tentando fazer, a nossa mente não suporta. Richard já citava, dizia assim, olha, nós não conseguimos nem mesmo captar a realidade de uma vida, quanto mais de várias vidas, quanto mais da criação. Então nós temos que entender que estamos aqui não por acaso, mas atendendo ao imperativo do Criador. Nós todos somos seres em evolução. Para vocês terem uma ideia, os mundos pelos quais Jesus passou, onde ele fez moradas, e ele evoluiu, eles não existem mais. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do Cristo. Então, é bom a gente só ficar se compenetrando daquilo que é possível a gente entender, procurar o objetivo maior, que é desbastar nossas arestas, fazer o nosso exame diário
para ver se a gente está melhorando, para ver se, quem sabe, a gente vai sair desta vida, desta encarnação, um pouco melhor do que aqui chegamos. Um passinho a mais, talvez. Além disso, é bom a gente orar muito, pedir assistência do nosso protetor espiritual, para que ele nos dê forças, energias, discernimento para entender o que é possível entender. No momento exato do meu desencarne, imediatamente terei contato com meus antepassados? Como se dá esse reencontro? Depende. Nem sempre temos um contato imediato. Vai depender de como estamos levando a vida. Pessoa que está muito apegada às coisas materiais, e nós temos muitos exemplos na literatura espírita. Há um caso, por exemplo, narrado por André Luiz, no livro Nosso Lar, em que de repente um espírito aparece lá nas zonas de recuperação. O nome dele era Francisco, gritando: socorro, socorro, Narcisa, o monstro está me apavorando de novo. Narcisa coloca de lado, aplica-lhe um passe magnético, ele vai acalmando, acalmando, e ele volta à normalidade. André fala assim: mas a minha vidência não deve estar boa, porque eu não estou vendo monstro nenhum. E Narciso explica: não há monstro nenhum. É que este rapaz, infelizmente, teve uma vida desregrada, não preocupou-se em ter uma religião, não levar a sério o imperativo da reforma íntima, de fazer a sua transformação moral, e era extremamente apegado aos meios materiais e ao seu corpo. Quando ele morreu, ele não admitiu, não é possível, eu não posso ter morrido, e agarrou-se ao seu cadáver, que foi esfarelando-se nas suas mãos. De repente, ele, quando se deu conta, estava ali com um espectro de gente, ele estava irreconhecível, e ele saiu em debalada carreira, foi amparado pelo pai dele, que era uma criatura muito boa, tinha créditos lá no plano espiritual. Aliás, o pai dele intercedeu por ele, para que ele fosse atendido lá nas zonas de retificação do Nosso Lar. Mas ele não estava enxergando monstro nenhum. Ele tinha uma visão do seu próprio cadáver, pelo excessivo apego às coisas materiais. Então, eu vou me encontrar com meus familiares? Depende. Como é que está meu comportamento? Como é que está a minha vida atual? Eu tenho que, a cada dia que passa, fazer o meu exame diário, o meu balanço. Toda noite é perguntar para mim mesmo, como sugeria Santo Agostinho: será que eu estou melhorando a cada dia? Mas espera aí, será que eu tenho que fazer isso toda noite? Sim. Eu tenho que me preparar todo dia, como se fosse o último, como se eu fosse morrer nesta noite? Sim. É assim que nós nos preparamos para o desencarne. Fazendo todo o bem possível, atendendo as criaturas que se aproximam de nós, respeitando a nossa esposa, nosso esposo, fazendo o melhor possível no nosso local de trabalho, procurando ajudar a natureza, os animais. Isto é, deixarmos a nossa marca pela nossa passagem pela terra, uma marca positiva, uma marca de amor. Mas isso é muito difícil. É um trabalho, assim, que tem que ser feito todos os dias, todas as horas. É como se estivéssemos aprendendo um idioma novo, batendo, para limparmos os maus condicionamentos. Tempos atrás, eu pedi para trocar uma torneira da pia da minha casa, e na hora de montar, o rapaz lá inverteu. Antes, eu levantava a hastezinha e saía água. Aí ficou invertido. Olha, faz mais de um ano que ele trocou a torneira.
E até hoje eu tenho que pensar se eu levanto ou abaixo a torneira para sair água. Imagine vocês, se um simples condicionamento de um hábito diário é difícil de ser superado, imagine então as nossas más tendências, a tendência de a gente falar mal da vida alheia, de olhar para uma senhora, uma mulher com um olhar não muito adequado, tratar bem os filhos, fazer o melhor possível pela nossa casa religiosa. E Allan Kardec, numa das exortações da Revista Espírita, inclusive no ano que ele ele apresentou um texto de boas festas a todos os espíritas da época, ele destacava que a religião, a verdadeira religião, não é a espírita, não é a católica, não é a evangélica. Então nós temos que realmente respeitar, fazer o melhor possível dentro da nossa religião e contribuir, ajudar, entender pessoas que estão em outras religiões. Só desta forma, com esse afinco, com essa determinação, com esse cuidado diário, a gente o tempo todo se cobrando, que nós vamos conseguir dar pequenos passos evolutivos. E aí sim, vamos nos preparando para um retorno em que teremos, e é possível isso, teremos pessoas muito queridas, entes queridos, amigos, para nos aguardar na hora que desencarnarmos. Tem a última. Você tinha falado da saia justa? Os comentários de... A gente estava Ele está querendo me dar o troco, porque eu costumava fazer algumas perguntas assim para que o Richard tivesse dificuldade para responder, né? Ele me passou na mensagem, vou fazer isso com você também hoje. Aí vem pedrada a gente. Gostaria de saber o que é o perispírito. Até que essa aí não é tão difícil. Na verdade, ele é estudado há séculos. E se nós formos procurar os povos antigos, os gregos, os romanos, os egípcios, e de lá para cá, os povos da Índia, cada um deles tem uma citação, um nome específico para referir-se a esse corpo intermediário. Uma metáfora que era sempre lembrada pelo Dr. Hernani é de que nós temos um corpo, que é uma espécie de cesta, temos aí um balão com o oxigênio, com o gás, e temos as cordinhas que prendem esse balão à cestinha. Nosso perispírito, a grosso modo, são essas ligações, esses liames, essas cordas que prendem o nosso espírito, que nós não sabemos como que é, não temos condição de saber se é uma faísca, uma luz, um som, não sabemos como é o espírito. Ele precisa então de uma capa, como se fosse esse balão que envolve esse gás. E essa capa se estende sutilmente, em forma de cordinhas, que vão prendê-lo temporariamente a uma cesta que seria o nosso corpo. Há outras metáforas, há inclusive uma de uma carruagem também, que é citada por Leon Denis. Mas a verdade, caros irmãos, é que a coisa mais simples de dizer, para explicar o perispírito, que ele é a forma da forma, ele é o corpo intermediário, a sutileza do espírito, para poder se ligar a um corpo material, precisa do elemento intermediário, não tão sutil quanto o espírito e não tão material quanto a matéria. Em termos gerais, ele me deu 3 minutos para falar de perispírito, e nós teremos aí assunto para falar durante 1h30, mas é o que a gente pode dizer hoje para o nosso entendimento mais breve. Obrigado, Sidney. Obrigado pelas perguntas que foram passadas. No próximo mês, teremos aí
mais uma vez o Pinga Fogo, e aqueles que tiverem dúvidas, façam as questões, porque é interessante a gente dar continuidade ao estudo que diz respeito à nossa vida. Dando continuidade, então, e indo para a parte final do nosso encontro de hoje, peço aos passistas para que se dirijam às câmaras de passe, a fim de lá se prepararem para contribuírem de alguma forma com as criaturas que necessitam desse benefício. E aqueles candidatos a tomar o passe, permaneçam em seus lugares. Nós temos colaboradores que irão orientá-los a fim de que tenhamos aí a continuidade da harmonia desse ambiente. Para que a gente possa, então, finalizar os nossos trabalhos, uma noite bastante proveitosa, vamos agradecer. Vamos agradecer, então, a Deus, inicialmente, que nos concede a vida, a Jesus, que nos deixou diversos exemplos, diversos ensinamentos, aos Espíritos bondosos que nos acompanham na nossa caminhada, tentando de alguma forma nos auxiliar, nos dar as melhores escolhas, nos auxiliar nesse sentido, dando-nos também a proteção para que tenhamos uma vida mais serena, mais abençoada e mais proveitosa. Que o nosso retorno aos nossos lares seja realizado de maneira tranquila, com muita segurança, e que essa segurança e essa harmonia se estenda ao longo da semana. Obrigado mais uma vez, Jesus, em seu nome e em nome de Deus. Finalizamos os nossos trabalhos na noite de hoje. Que assim seja.